Vamos então à nossa reunião, formação de 17 de novembro de 2024, onde vamos apresentar factos um pouco diferentes daqueles a que estamos habituados, porque não tem só a ver e tem, de certa forma, com a LifeWave. Hoje vamos ter uma sessão pipoca, quer dizer que vamos ter aqui uns vídeos que vou partilhar convosco para vocês entenderem aquilo que eu pretendo transmitir. Um deles é um vídeo, eu penso que é algo recente e que a mim me alertou para um facto que ocorreu, como vocês sabem, com a minha filha mais velha no ano passado e eu já tinha investigado um pouco, sem querer. Isto é uma coisa interessantíssima. Quando o meu pai morreu, ao fim de uns meses, começaram a aparecer vídeos, documentários que mostravam que havia determinados fármacos, não, havia determinados, enfim, produtos que se podiam ter utilizado para evitar a sua morte. E agora, com o suicídio da minha filha o ano passado, começaram a aparecer também evidências daquilo que terá sido verdadeiramente a razão do seu desespero. E eu vou aqui partilhar um pouco convosco, porque tem tudo a ver com saúde. Inclusivamente, como muitos de vocês já terão visto, não sei se todos, vou aqui passar só um bocadinho. Ahm, o próprio David Schmidt já começou a falar de factos que nada têm a ver com a LifeWave, nomeadamente no que respeita às injeções. Se calhar não vou passar aqui, não vou passar aqui por uma razão simples. Os vídeos que eu tenho, que nós temos aqui produzido, são colocados no YouTube. YouTube já bloqueou esse vídeo dele, esse vídeo do David Schmidt, que foi uma entrevista que deu a um indivíduo enfim, um influencer da internet, um influencer algo conhecido, um indivíduo que foi um ex-CIA ou ex-CIA, um ex-agente da CIA e ao mesmo tempo ele foi um ex-agente da CIA, um SEAL norte-americano e também um defensor das terapias alternativas e, portanto, é um dos defensores neste momento, um dos embaixadores de marca também. Vejam bem como um indivíduo com todas estas características se torna no final um embaixador de marca. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo que eu me dei ao trabalho de traduzir para 30 idiomas. Por acaso não foi para 30 idiomas, neste caso não traduzi para todas, mas, ou para outra, eu traduzi, não disponibilizei para 30 idiomas. Está neste momento salvo erro, uns 10 idiomas. Fiz a partilha convosco no nosso grupo dos embaixadores. Deixem-me lá ver quando é que eu fiz essa partilha, que eu sei que fiz a partilha dessa cangalhada. Deixem-me lá ver quando é que eu fiz a partilha, em que dia é que foi, ou se calhar não fiz, ainda me vou chegar à conclusão que não fiz. Parece-me que não. Não, provavelmente só fiz a partilha para o grupo dos ranks, deixem-me lá ver. E por falar em ranks, temos uma pessoa com um rank novo, não é? Sou da Ana Maria, Marina, aliás. Muito bem, parabéns, Marina. Parabéns, Marina. Obrigada. Isto agora é sempre a subir. Tá. Agora é sempre a subir, muito bem, sim, senhora. Bora lá. Mas estava aqui a tentar ver onde é que eu tinha partilhado isto. Até porque isto não é uma partilha de um vídeo do YouTube, porque o YouTube já tinha bloqueado este vídeo, de maneira que eu coloquei-o numa outra plataforma, que é o Rumble. Vocês provavelmente já ouviram falar no Rumble, onde eu tenho também um canal só para o Onda de Vida. E portanto, Julieta, eu não partilhei ainda connosco, pois não. Caramba, pá, esqueci. Boa. Deixa-me lá ver. Eu não vi. Pois, não deves ter visto, porque por alguma razão não partilhei aqui. Deixa-me lá ver. Pu, 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 pu.
Onde é que isto está? My Channels. Isto depois não é um canal fácil de encontrar. Cá está ele. Mas eu ouvi esse webinar do Dr. David Smith. Cá Ouvi, está. mas o Não era um webinar dele webinar, mesmo. foi uma entrevista. Foi. Não foi um webinar. Sim, mas ouvi. Já percebi porque é que eu não o disponibilizei. Deixem-me só ver, para ter a certeza. Português, está lá. Bom, então vou-vos mostrar aqui, muito rapidamente, aqui, muito rapidamente. Ai, que giro, isto agora está diferente. Ai, que giro. Coisa tão maricas. Mas vou aqui partilhar convosco e se calhar depois vou retirar o som. Vou retirar o som, mas vamos ver isto. Vamos ver um bocadinho. Vocês estão a ver o meu computador neste momento? O que é que vocês estão a ver? Deixem-me lá ver, que eu acho que consigo ver o que é que vocês estão a ver. Estamos a ver precisamente a entrevista do Dr. David Exato. Smith com a Bem, eu tenho senhora. a cabecinha até aqui em baixo e tudo. Olá, olá, coisa tão gira. Isto é uma novidade aqui do Zoom, que não conhecia. Bom, de toda a maneira, vocês têm este link, eu vos vou deixar no nosso grupo. Eu sei porque é que não o partilhei, porque tinha que vos dizer que, atenção, tem aqui um CC neste momento, se vocês puderem isto a andar, 29 a year. So isto that's a está, massive increase, and the acho que only em thing that's romeno, different would acho be the eu, não sei. vaccination. Mas se clicarem aqui, podem colocar isto em português. So seems to be some problems out Ok? there. What have you found, David? Yeah, so some Ele background on aqui vai this. falar sobre as so- inoculações que foram induzidas, impostas às pessoas nestes últimos 3 anos sobre o bicho que se dizia que matava toda a gente. Falou bem claramente sobre a fraude que isto foi. Tomem atenção. Estamos a falar do David Schmidt, não estamos a falar do Alfredo, ou do João, ou do Manuel, que anda aí a dizer umas coisas na internet. Estamos a falar de um cientista. Estamos a falar, aliás, não é o primeiro, obviamente, e ele já tinha demonstrado que ele não se tinha injetado. Atenção, já o tinha dito, claramente. Agora, nunca tinha entrado, foi numa discussão, como vocês irão ver aqui, em que ele fala de tudo que tem a ver com o veneno que andaram a injetar nas pessoas. Tomem atenção. Isto para mim é um virar de página, não virar de página, mas um novo caminho para a própria LifeWave, porque não se esqueçam que o David Schmidt diria, eu diria que é a LifeWave. Não é só o CEO, é o inventor de tudo isto. Portanto, sem David Schmidt não há LifeWave. De onde é preciso que tenham a consciência que este vídeo, e vocês quando o virem vão perceber, eu vou colocá-lo, entretanto vamos já terminar aqui a nossa... Onde é que eu estou? 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 Onde é que eu... Está aqui. Vou aqui interromper a nossa partilha. Mas bom, vocês vão ter a oportunidade de ver aquilo que este homem disse, que é muito, muito poderoso. E não percam, vejam e não percam esta entrevista que o David Schmidt deu a um embaixador de marca e que foi de tal sorte que bloquearam o vídeo no YouTube. Uf. Ok? Bom, aí está, já está nos embaixadores. Por acaso tenho vontade de pôr isto no PT. Eu vou ser cada vez mais claro e como é que eu ia dizer? Despoderado, talvez, despoderado, em relação a tudo aquilo que aconteceu nestes últimos 3 anos, que as pessoas andaram durante uma série de tempo assim abanadas, convencidíssimas que aquilo que injetaram nos seus corpos era aquilo que deviam ter feito para se protegerem a eles e protegerem o outro, tal como andavam as televisões a dizer continuamente. Entretanto, as televisões já começaram a apresentar, foi difícil, mas já começaram a apresentar pessoas que foram gravemente
prejudicadas em termos de saúde por causa destas injeções. O Correio da Manhã TV já o fez 2 vezes. E a primeira vez foi com uma pessoa que, enfim, contou a história dela. Esta segunda vez já foi 3 pessoas. Inclusivamente estas 3 pessoas, pelo menos estas 3, já têm processo em tribunal contra o Estado, exatamente por aquilo que foram obrigadas a fazer. Porque, interessantemente, eu sei que isto não tem assim, parece não ter tão diretamente a ver com a LifeWave, mas vocês vão perceber que tem. Também por isso, o David Schmidt já falou disto também. E é por isso que eu estou a falar disto aqui também. Interessantemente, aquelas pessoas que foram verdadeiramente prejudicadas, os médicos foram suficientemente, os médicos não todos, atenção, eu conheço bons médicos que inclusivamente deram a cara durante a altura da crise, quando toda a gente andava a tentar descredibilizar todos os médicos e cientistas, ou outros cientistas, porque eles também são cientistas, quando andavam a esmagá-los, estes médicos portugueses tiveram a coragem de dizer não, isto é uma fraude. Atenção, isto é uma fraude. Okay? E por isso também foram atacados, vilipendiados, foram nos seus postos que tinham nos hospitais. Houve um médico português que perdeu a sua posição de diretor do serviço que liderava, exatamente por causa de uma cobarde que se queixou dele pelo facto de ele aparentemente não ter usado a máscara, por exemplo, ou não usava a máscara quando estava no seu gabinete, e portanto houve uma série de ataques a esta gente que uma médica teve quase a perder a licença, aumente atenção, ou pelo menos a ficar suspensa, nunca ficou suspensa, ao contrário do que as televisões diziam. Eu conhecia a médica, eu andava com a médica quase diariamente em conversas e, inclusivamente, a fazermos trabalhos para explicar às pessoas o que é que estava verdadeiramente a acontecer. Portanto, esta médica nunca foi suspensa, nunca. Mas as televisões diziam que ela tinha sido suspensa 6 meses. Só para vocês começarem a perceber que aquilo que se vê nesta caixa, que nós temos em casa, quando é para disseminar a informação, não é para disseminar a informação, é para disseminar uma propaganda. Mas, de toda a maneira, o David Schmidt já está a falar nisto. As pessoas que estão a ficar verdadeiramente prejudicadas têm, como eu estava a dizer, há muitos médicos cobardes que não têm a coragem de dizer não, isto efetivamente tem todos os traços que demonstram que tem a ver com aquilo que foi injetado. Eu não posso falar assim muito claramente, com termos muito claros, porque isto vai para o YouTube. YouTube dava-me logo cabo do vídeo e era um strike que o canal levava. Eu não quero isso. Mas não têm essa coragem, são verdadeiramente cobardes. Eu acho que são mais do que cobardes. É verdade que poderiam, de alguma maneira, ser prejudicados, não sei exatamente como. O que é facto é que os médicos que tiveram essa coragem, na altura da crise, estão todos a trabalhar e não têm falta de pacientes, a esse nível não têm problemas. Portanto, não estou a ver como é que eles poderiam ser verdadeiramente prejudicados, até porque estão a dar uma opinião científica. E uma opinião científica, mesmo aqueles que iam tendo, nós vimos como é que foram tratados, mas em Portugal ainda não chegámos a esse ponto. Nos Estados Unidos, na Itália, na França, no Canadá, foi uma série de países onde houve médicos que perderam a licença. Em França, então, foram centenas, se não mesmo milhares, de trabalhadores da área da saúde que perderam os empregos. E mais, não só perderam os empregos, vocês provavelmente não saberão isto, não só perderam os empregos, como foi-lhes vedada a possibilidade de exercerem a sua atividade, fosse onde fosse na França. Atenção, não é perderem o emprego num hospital e poderem ir para outro ou para uma clínica, não. Eles não podiam exercer as suas funções, fosse onde fosse. Okay? Vejam bem como trataram esta gente. Imaginem que era convosco. Vocês perdiam os vossos empregos. Como é que vocês iam sobreviver? Eu imagino como esta gente sofreu e aquilo que teve que passar nestes últimos anos. Entretanto, obviamente, já foram readmitidos, pagaram-lhes indemnizações, etc, etc. Bom, mas isto é uma das coisas que eu quero que vocês tenham. Aliás, eu já vos disse isto. Eu quando conhecia, se calhar não há algum de vocês que são mais recentes. Eu quando conheci
A Live foi em 2011. Em 2011. 2011, exatamente. 2010, finais de 2010, 2011. E nessa altura não tínhamos os dispositivos que temos agora, e naquela altura as pessoas, pelo menos em Portugal, ainda tinham muito, estavam muito, e também eu era muito novo também, né, na área do network marketing, mas nessa altura as pessoas eram muito ainda fechadas para tudo que não fosse medicina alopática. E eu tive essa demonstração. Andei inclusivamente em feiras a aplicar adesivos nas pessoas, andei numa série, nas minhas relações, aplicava adesivos nas pessoas, sobretudo os da dor, porque eram os mais rápidos, e depois fazia aqueles vídeos que vocês veem no nosso canal dos testemunhos, que temos uma playlist de testemunhos, muitos dos os testemunhos iniciais em que eu estou presente, foi eu que, obviamente, os obtive, e com isso diria que estabeleci, não sei se foi só eu, obviamente, mas eu sei que, pelo menos, influenciei bastante o estabelecimento desta tendência que temos agora, de uma série de testemunhos que as pessoas vão fazendo em que dão a cara. Não é testemunhos escritos como antigamente se fazia. Não, é testemunhos em que as pessoas dão a cara para não haver dúvidas que as pessoas estão a dizer ali aquilo que estão a sentir. Foi assim que tudo começou. Isto em 2000, como vos disse, finais de 2010, 2011. Mas percebi que não estava a ser fácil passar, não só pela minha inexperiência na área de network marketing, obviamente, eu não tinha ninguém a trabalhar comigo que fosse um networker com fortes capacidades, com muito conhecimento na área do network marketing, também por isso tive que me formar praticamente, não digo sozinho, porque fui buscar foi outros mestres, aqueles que são os verdadeiros, e vi muita coisa, vi todo tipo de mestres, não é? Desde Randy Gage, a Randy Schroeders, a Eric Worre, uma série deles, indivíduos que até já tinham deixado de fazer, Jim Rohn, enfim, N. Fui lendo, fui estudando, fui absorvendo, que eu torno, eu quando gosto de uma coisa, quando quero muito fazer uma coisa, torno-me obsessivo. Não vejo umas coisinhas, fico satisfeito, não, torno-me obsessivo. Tenho que saber mesmo, a sério, não pode ficar nenhuma dúvida por tirar. E, portanto, vi muita gente, estive nos Estados Unidos, estive a tirar formação, estive em Barcelona, aqui ao lado em Espanha, aqui ali ao lado em Espanha, estive em França, também a tirar, não só nos eventos, mas nos eventos também se tira formação. Portanto, fui tirando formação, fui lendo livros, ainda tenho aqui uma série de livros em inglês, do Randy Gage, How to Build a como é que é? How to Build Multi-Level Money Machines, como se chama, um dos livros mais conhecidos dele, do John Milton Fogg, um indivíduo que nunca foi muito network marketing, mas foi muito escritor e incentivador desta área. Fez um livro fantástico, It's Time for Network Marketing, uma coisa fantástica, com dezenas, centenas de histórias de networkers que se tornaram depois multimilionários e, enfim, networkers de renome, uma série deles. E, portanto, isto para vos dizer que nessa altura eu senti que talvez não fosse a altura adequada para eu, enquanto networker, fazer a partilha, porque não estava a funcionar. Nitidamente, como estava a dizer-vos, a falta de experiência, a falta de conhecimento, a falta de preparação e a falta de ver que a minha obsessão, lá está, como estava a dizer, a minha obsessão em tentar fazer com que isto se ingrasse, não se ingrava, de forma alguma. As pessoas não compreendiam, eu estava a sentir que não fazia sentido. É claro que a minha vida também teve uma série de voltas, que agora não interessa aqui discutir, mas naquela altura, e desisti, por simplesmente desisti. Em 2022, aliás, a partir de 2019, eu penso que nós nunca verdadeiramente deixámos os adesivos. Íamos utilizando, sobretudo a Sara, que gosta imenso do Silent Night, ela adora o Silent Night, e os Energy Enhancer, que ela é atleta, como vocês sabem, então os Energy Enhancer, ela até os... acho que ela já vos explicou
que utiliza, os põe-nos, mas depois, como só faz entre 1 e 2 horas de treino, depois tira-os, lava-os muito bem lavadinhos, depois guarda-os, que é para depois para a próxima vez, outra vez, utilizar novamente, etc. Bom, portanto, ela sempre gostou destes dispositivos, eu ia usando de vez em quando. Quando saiu o X39, aí achei interessante, deixa-me lá ver o que é que isto é. E comecei a utilizar com alguma regularidade, não com muita, até que, como vocês sabem, a pessoa com quem eu trabalhava em 2010, 2011, veio dizer: pá, Alfredo, estás a fazer tanta compra de adesivos, não queres não recomeçarmos? E eu pensei, efetivamente faz sentido, porque neste momento as pessoas não só andam à procura de algo alternativo àquilo que já perceberam, que muitas vezes os tratam como se fossem gado, como aconteceu nestes últimos 3 anos, mas ao mesmo tempo, porque as pessoas estão a precisar neste momento disto, de uma solução que os possa verdadeiramente ajudar daquilo que os induziram a fazer nestes últimos 3 anos, ou no caso era nestes últimos 2 anos, que os possa verdadeiramente ajudar. Por isso eu andava a dizer às pessoas: epá, utilizem isto sobretudo em pessoas que tenham sido injetadas, porque eu acredito piamente que os vai ajudar bastante. E tive depois a confirmação de que efetivamente funcionava muito bem para essas pessoas, que se passavam depois das petadelas, já perceberam que eu estou a utilizar termos que não fazem muito sentido, mas que, porquê? Mas que depois de utilizar os adesivos começavam a recuperar aquela fadiga constante, aquelas dores constantes, aquele mal-estar, tristeza, ou seja, todos aqueles sintomas que passaram a sentir depois das espetadelas, começavam a passar. E eu achei, pronto, estamos no bom caminho. Estamos no bom caminho. E por isso todas as conversas que eu faço com as pessoas, todas, pergunto-lhes sempre se deixaram espetar. Mas digo de uma maneira que elas não se sintam mal, que elas não sintam pá, que foram irracionais ou que fosse o que fosse. Não, faço-lhes a pergunta diretamente. Olha, você espetou-se nesta altura, com aquele líquido e tal. Quantas vezes é que foi? Como é que se sentiu a partir dessa altura? Quais são os sintomas que passou a sentir? Não lhe aconteceu nada de mal? Não, achou que isso não a influenciou negativamente ou positivamente? Como é que se sentiu? Faço-lhes esta pergunta de uma forma totalmente descontraída e descomplexada, que eu acho que é importante fazer. Até porque, como vocês sabem, os dispositivos, sobretudo a carnosina, o X39 e a glutationa, são essenciais para essas pessoas. Ok? E por isso eu digo-lhes: olha, para pessoas como a senhora ou o senhor que teve então esse líquido infame injetado, não lhes falo desta maneira, obviamente. Eu não quero que eles sintam que eu estou a menorizar o líquido em si, portanto, digo as coisas como devem ser ditas. O que nós temos reparado é que as pessoas que utilizam um determinado protocolo começam a sentir-se bem. Ok? E, portanto, proponho-lhe que faça este primeiro protocolo durante os primeiros 30 dias. Depois, se gostar, ótimo. Depois reajustamos. Obviamente não vai gastar este valor, 370 euros, que é o que eu proponho sempre às pessoas. Não vai gastar isto todos os meses, obviamente. Depois reajustamos em termos dos adesivos e, se quiser continuar a utilizar sem quaisquer custos, inclusivamente, poderá depois começar a trabalhar connosco e com isso vai recuperar dinheiro que pode utilizar para a compra dos seus adesivos e não tem que os pagar. Uma coisa, muitas vezes tenho este tipo de conversa com as pessoas. Portanto, neste momento, vocês já vão ver o David Schmidt, o grande David Schmidt, a falar sobre o veneno que andaram a injetar nas pessoas, ok? E mais uma vez, a importância que tem esta empresa por causa disso também. Porque é uma empresa nitidamente que está a afrontar a medicina alopática. E agora começou a afrontar mesmo a partir do momento em que este homem faz esta declaração. Passámos a ser os inimigos, nítidos inimigos da indústria, da indústria farmacêutica. Ok? Tenham esta consciência. Bom, isto é para vocês terem cada vez mais consciência daquilo que estamos a viver. Estamos a viver tempos fantásticos, magníficos.
É claro que se fosse, sei lá, no início do século XX, 1910, ao final do século XIX, em que todas as movimentações levaram à Primeira Guerra Mundial, ou se estivéssemos a viver ali nos anos 30, em que depois a continuação das más intenções levaram à Segunda Guerra Mundial, também foi uma altura muito especial da humanidade. Mas eu não gostava de ter vivido nessa altura, porque nessa altura não havia esclarecimento. Eu considero que neste momento estamos a viver uma altura de esclarecimento, de abertura de mentes, em que as pessoas estão disponíveis para aprender, para saber a realidade na qual vivem, em vez de acreditarem piamente naquela caixa estúpida que nós temos em casa. Aliás, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos recentemente, em termos das eleições, foi nitidamente uma demonstração que as pessoas já não acreditam na caixa estúpida. Estas leis que se pretendem implementar, mesmo em termos de Parlamento Europeu, de censura aos influencers que, segundo eles dizem, é desculpa, não é? O Hitler também tinha a mesma desculpa. Estão a passar misinformation, malinformation, disinformation. Estão neste momento a preparar leis para impedir que pessoas que queiram partilhar as suas opiniões ou apresentar uma alternativa em termos daquilo que sai na caixa estúpida sejam perseguidos, inclusivamente pela justiça, estão a preparar-se para isso. Mas o que aconteceu nos Estados Unidos foi já a demonstração que, independentemente das perseguições que eles movam contra estas pessoas, elas não vão parar. Isto é a mesma coisa que o que aconteceu com a perseguição aos cristãos, ou que continua a ser movida. As pessoas não param, não deixam de ser cristãs pelo facto de andarem a matar cristãos, ou seja o que for, não é? Quanto mais perseguirem as pessoas, mais elas se multiplicam. É uma coisa gira. Né? Se calhar não é o processo, é o milagre da multiplicação das intenções, não é? Talvez por isso também o Trump teve o resultado que teve. E, portanto, cada vez mais estas evidências vão ser partilhadas e vão ser demonstradas. Acabamos por aqui com a conversa relativa à questão do líquido infame e do bicho mau. Agora vou-vos passar outra coisa, porque entretanto descobri muito recentemente um vídeo que veio na continuação. Eu tinha-vos dito que quando o meu pai morreu com cancro no estômago, ele utilizou os fármacos que a medicina alopática propõe, a quimioterapia, a radioterapia, toda aquela porcaria que são autênticos venenos também, mas eu naquela altura também não sabia. Aliás, eu comecei a investigar saúde a partir da morte do meu pai. Não foi só a partir da morte do meu pai, foi também a morte de outras pessoas da minha família, tudo por cancro. Eu disse, isto vai-me calhar a mim, eu não sou um super-homem, portanto, eu nem tenho uma alimentação das mais puras, portanto, vai-me calhar a mim. Como é que eu me vou safar disso? Ou como é que eu me vou proteger? Ou como é que eu posso evitar? E foi aí que a minha caminhada dentro da área da saúde começou. E então descobri, por exemplo, aqui, não sei, não sei se o YouTube faz, eu penso que não faz a censura disto. Vou-vos falar vou-vos falar não, vou-vos referir, não vou-vos falar disto. Se vocês quiserem, depois se alguma vez quiserem, dou-vos mais informação, mas não aqui nesta reunião. Para já descobri um casal que é o Ty e a Charlene Bollinger. Criaram um trabalho fabuloso. Interessantemente, por causa da morte do pai do Ty por cancro do estômago. Interessantemente, ele, ao contrário de mim, eu chorei-me. Ele agiu. E o que agiu foi começar a investigar verdadeiramente e ter feito um trabalho fabuloso que se chama The Truth About Cancer. Fez uma série de investigações, de entrevistas, entrevistou pacientes que recuperaram com terapias que nada teve a ver com a medicina alopática, e portanto fez um trabalho fabuloso que vocês podem comprar por cento e tal euros na internet. São peanuts para aquilo, para o valor que aquilo tem, são peanuts. E uma das coisas que ali foi referida, penso eu, não sei se foi ali, mas tenho ideia que foi o MMS. E que é um produto que eu passei a usar recorrentemente em casa, que sabe a lexívia,
Digo-vos, eu não, quer dizer, eu nunca provei a lexívia, mas o cheiro é o mesmo, parece lexívia. E eu não sei se foi isso que referiu o Trump em 2020, quando andavam depois as pessoas a dizer que ele tinha proposto que as pessoas bebessem lexívia. Porque eu não me lembro, eu não me lembro de ter visto o Trump a falar sobre isto. Eu vi-o falar sobre um dos outros produtos, que eu não vou aqui referir, porque senão vai comer o vídeo, ahm, mas não me lembro dele ter falado em algo que tivesse a ver com isto. Mas isto é efetivamente o que, por exemplo, se utilizou na Bolívia para acabar com o bicho da Bolívia. E de tal forma funcionou bem este produto, que cheira a lexívia, e sabe mal que se farta. Há pessoas que não suportam o sabor, inclusive. Eu sou um dos que tenho muita dificuldade em suportar o sabor, tenho que tapar o nariz, é uma coisa horrorosa. Mas tem piada que o próprio Leir Ribeiro dizia: Mas o que é que interessa se sabe mal? Se vos fizer bem, se vos salvar, não é importante. Dizia o Leir Ribeiro nas suas, provavelmente conhecerão o Leir Ribeiro, nas suas preleções de pós-graduação de médicos. O Lair Ribeiro é um médico e terapeuta e naturopata também. Ele era um médico cardiologista brasileiro com uma bagagem ao nível da medicina verdadeiramente assustadora. Aquele homem parece uma enciclopédia quando começa a despejar, mas ele também diz como é que faz. Vocês pensam que eu que leio um livrinho e depois vou ensinar? Não, eu passo horas e horas e horas e horas a estudar exatamente sobre o mesmo assunto, porque eu tenho que decorar aquilo tudo para poder então falar sobre aquilo. Também por isso, nós, em termos de network marketing, se queremos ser verdadeiramente, enfim, pessoas de reconhecimento mundial, temos que passar horas e horas e horas e horas a aprender. Porque senão não vale a pena, somos mais um de todos os outros que já existem por este mundo fora. Mas ele próprio dizia, o Lair Ribeiro dizia, não, falou disto, promoveu muito isto, que sabe mal, que cheira mal, parece legítimo, mas é dos melhores uh, um, uh, inibidores ou destruidores de patogénios que existe. É exatamente isto. E eu de vez em quando, pumba! Olha, por exemplo, quando tenho dor de estômago, pumba! Ponho 4 ou 5 gotas, pumba, cá para dentro. Ao final de meia hora, o Alfredo está impecável. Para vocês perceberem que isto tem muitas utilizações. Pessoas que tenham feridas e não tenham betadines ou coisas do género disponíveis, isto é um antisséptico fantástico. Lavar as louças com isto, acaba com tudo o que seja bactérias. Tudo. É uma coisa fantástica. Bom, eu já não me lembro porque é que me veio esta agora do MMS, mas pronto, isto para vocês saberem que quando nós começamos a investigar, as coisas começam a aparecer. Isto é, tal como dizia, como se diz na Bíblia, quando vocês dão um passo em direção a Deus, Deus dá 2 passos em direção a vocês. Se vocês dão um passo para se afastarem de Deus, Deus dá 2 passos para se afastarem de vocês. É a mesma coisa em relação à informação. Se vocês derem um passo para perceberem alguma coisa, epá, parece que as coisas vos inundam. Se vocês derem um passo para conhecerem mais pessoas, para promoverem a LifeWave, vocês começam a ser inundados com pessoas que andam à procura disso e vocês nem sequer sabem dessa circunstância. Portanto, nós temos que agir para que o universo nos ajude, de acordo com as nossas intenções, com aquilo que nós pretendemos fazer com a nossa vida. Portanto, tenham isto como lição, talvez seja a melhor desta nossa conversa, não sei o que é que irei para aqui dizer mais, mas isto é um fator que eu gostaria que levassem com vocês. Se vocês querem alguma coisa do network marketing, se querem alguma coisa da vossa relação com o vosso companheiro ou companheira, se querem alguma coisa, seja do que for, vocês têm que dar passos fortes, claros, e bem evidentes das vossas intenções relativamente àquilo que pretendem. Ok? E em relação ao network marketing é exatamente a mesma coisa. Estou aqui a olhar muito aqui para o lado esquerdo, porque para vocês deve ser o lado direito, porque é o outro vídeo que eu quero partilhar convosco. Este vou partilhar, não há problema do YouTube não gostar. Penso eu, vamos ver. Que tem a ver, como eu vos disse logo no início desta nossa conversa, com o suicídio da minha filha. Alguns de vocês provavelmente não saberão, mas a minha filha suicidou-se no dia 14 de novembro do ano passado. E tal como aconteceu com o meu pai,
têm-me aparecido evidências das razões para aquilo ter acontecido. Eu julgo neste momento que não tenho dúvidas nenhumas sobre as razões para aquilo ter acontecido. E é este vídeo, pequeno vídeo, é um vídeo de 4 minutos, que vocês vão ver hoje, que eu vou apresentar inclusivamente no meu direto, já para as pessoas que me conhecem, na próxima segunda-feira, portanto amanhã, e vou falar disto. Vamos lá ver se vou conseguir falar disto, mas já perceberam que isto ainda não é fácil para mim. Mas eu considero que todas as pessoas devem conhecer este fator. Porque no meu caso, eu não posso dizer que já vou tarde, mas de certa forma já vou tarde pelo menos para a minha filha mais velha. Para as outras já não vou. E eu espero que para todas as pessoas que tenham verdadeiramente interesse pela área da saúde, que isto possa ser um fator que elas possam usar, não só com elas, mas também com os seus familiares e as pessoas que as possam rodear, e que não tenham vergonha nenhuma e nem medo nenhum de referirem, podem referir o caso da minha filha, não tenho problemas nenhuns. Eu não escondo a situação que aconteceu com a minha filha. Eu considero que todo o mal que nos acontece tem que ser reportado para mais pessoas saberem como se podem proteger destes males. Por isso eu não escondi. Quando aconteceu, no dia 4 de dezembro, fiz um direto só sobre o que aconteceu com a minha filha. Portanto, eu não escondo. Eu acho que todas as pessoas, se agirem desta maneira, mais pessoas começam a conhecer a realidade e a protegerem-se daquilo que se podem verdadeiramente proteger. Okay? Portanto, eu acredito que este vídeo que eu vos vou passar agora, que é um vídeo curtíssimo, apareceu mais uma vez para mim na plataforma que mais me tem ensinado nestes últimos tempos e que é toda descredibilizada, atacada, inclusivamente o governo dos Estados Unidos pretendeu, não sei se ainda pretende, fechá-la nos Estados Unidos, mas para mim, e eu considerava que nós somos sempre influenciados por aquilo que vamos vendo os outros dizer, sobretudo dos mídia. E eu também andava convencidíssimo que esta plataforma era uma plataforma para maluquinhos, mas já percebi porque é que pretendem que nós pensemos assim. É porque aqui apanha-se muita informação e muito rapidamente. Esta é que é a questão interessante. Apanha-se muita informação e muito rapidamente, que não aparece facilmente em nenhuma outra plataforma. Desculpa lá. Vou ver aqui um bocadinho de água. Portanto, vamos ver o vídeo. Não vamos perder mais tempo. Vamos olhar para o vídeo. É esta. Com som. E vamos lá. Dei-me ao trabalho de, antes de fazermos esta reunião, a legendar. Portanto, vocês vão ver isto em inglês aqui em cima, mas aqui em baixo vão aparecer legendas em português. Vamos lá ver. We developed a whole hypothesis around depression called the serotonin hypothesis of depression. And essentially what it says is that if you are low on serotonin, you are by definition depressed. So depression is caused by low serotonin. So then you would think that the fix would be to raise serotonin, right? So if I'm depressed because I have low serotonin, then why don't I just raise serotonin? But that's not what we do. We take people that are low on serotonin and we put them on something called an SSRI, a selective serotonin reuptake inhibitor. And at a 30,000-foot view, I'm just going to oversimplify it for a second. What an SSRI does is it blocks the uptake of serotonin by certain receptors. So what it does is it rations what little serotonin you have. So by definition, it never raises serotonin. So by definition, it never ends depression, which is why I see clients all the time. They come in to see me and I'm like, well, how long have you been on an antidepressant? They go, well, 15 years or 18 years. I go, well, when did you think it was going to kick in? Should we just run this another 2 years? Yeah. So let's rewind that back a second. Where does serotonin come from? Well, 90% of the serotonin in our bodies is right here. It's in our gut. And if you don't have it here, you can't have it here. So can depression actually begin in the gut and not in the brain? Yes. How do we make serotonin? We take an amino acid called tryptophan, you know, the one that's famous for making us sleepy at Thanksgiving dinner. We take an amino acid called tryptophan and the body methylates it into the neurotransmitter serotonin, 90% of which is in your gut, and then it travels up the vagus nerve into the brain and helps create mood and emotion. So if I'm deficient in the factory that produces serotonin, which is in the gut, then I'm going to be deficient in the place where it creates mood, which is in the brain. And now I get labeled with a mood disorder.
And so you don't actually have a mood disorder. You have a serotonin deficiency secondary to poor methylation of tryptophan. So why don't we put tryptophan and the right complex of vitamins, specifically methylfolate, back into your body so your body can begin to produce serotonin and restore natural mood. You see, serotonin is a component of different emotional states, right? And then we say, listen, Flex, you can be in whatever mood you want to be in. You just can't use serotonin. Well, serotonin's a part of passion, elation, joy, arousal, libido, and happiness. So now any of those moods that require that neurotransmitter, you can't manufacture. So now you have a mood disorder. E agora vou-vos fazer mais uma pequena partilha, só para vocês poderem fazer também vocês a partilha. Aliás, a investigação, muito rapidamente. Procurem por fluoxetina. Eu pus aqui errado, fluoxetina, faltou-me aqui o E. E a fluoxetina era o que a minha filha andava a tomar há 8 anos. E olhem aqui, cloridato de fluoxetina, para que serve doses e efeitos, que é o Prozac. O cloridato de fluoxetina, também conhecido pelo seu nome comercial mais famoso, Prozac, é um medicamento antidepressivo que pertence à classe dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, SSRIs. Ok? Portanto, fico aos meus amigos a saber que, se conhecerem alguém que esteja a tomar SSRIs, façam-lhe conhecer isto e a pessoa toma a sua decisão. E a pergunta coloca-se: e então o que é que eu devo fazer? Isso é outra questão. Nós, com os nossos adesivos, podemos fazer uma experiência com as pessoas, no sentido de eles verem se sentem melhor. Por acaso havia antigamente um que era muito bom, que era o Nirvana, que era acompanhado também por uns comprimidos, eles acabaram com isso. Sinceramente, eu antecipo, tivesse a ver com o ataque que estavam a ter, porque aquilo era efetivamente eficaz para depressões, com o ataque que devem ter começado a sentir da parte dos criminosos do costume, e portanto desapareceu. Eles disseram que já não podiam continuar com o Nirvana. Mas com o SP6, com o Alavida e com o Aeon, pode ser feito um bom trabalho também para a área das depressões. Ok? Ou com outras coisas quaisquer. Ok? Só quero é que vocês conheçam, vocês têm que começar a ser, na minha opinião, e atenção, eu sou um dos líderes deste grupo e, portanto, acho que tenho um pouco de lateralidade para ir também conduzindo aquilo que me parece ser o mais adequado para a vossa formação. Não é só nas intenções de venda, não é, que nós temos. Para mim foi uma das razões pelas quais tantas fraudes aconteceram, nas quais eu próprio caí, com o network marketing, porque é dado a isso, é dado a fraudes. Se vocês falarem com as pessoas e se quiserem convencê-las que para mim é uma fraude, não só uma fraude, é um crime, eu nunca vos iria dizer isto, mas eu sei que há grupos que estão a fazer isto, que é, pá, compras, gastas 2.000 euros, se trouxeres 3 ou 4 pessoas já ganhas esses 2.000 euros de volta, eles depois trazem também mais 3 ou 4 pessoas, também vem dinheiro também para ti, portanto ficas rico. Portanto, borrifa-te não é? O que eles dizem é borrifa-te nos produtos, deita-os fora se quiseres, dá-os, utiliza nas janelas para ficar bonito, como se fossem decorações de Natal e pronto, isto não interessa nada. O que interessa é andarmos a vender pacotes, ok? Porque isso é uma fraude. Das duas uma, ou isto é bom ou não é bom. Ou eu quero ajudar verdadeiramente as pessoas ou quero ganhar dinheiro. Só há duas hipóteses, não é? E, portanto, isto eu nunca, de forma alguma, promoveria desta maneira. E exatamente por isso é que nós temos pessoas firmes na utilização dos dispositivos. Nós vemos que quem tem ido agora a estes prémios são, na maioria das vezes, pessoas que não são do nosso grupo, mas essas pessoas, tal como andaram a queimar outras, não estou a dizer as pessoas especificamente, essas não tenho essa arrogância,
Mas houve muitas pessoas que agiram desta maneira, que trabalharam desta maneira, que andaram noutras empresas que, entretanto, foram sendo queimadas e eles depois foram desaparecendo das empresas, porque as empresas ficaram queimadas ou rebentavam exatamente por causa desta forma, a meu ver, errada de agir dentro das empresas, ok? Na minha opinião, para ser um networker com ética, temos que usar o network marketing de acordo com aquilo para o qual foi criado, que é termos a possibilidade de gerarmos rendimento para nós próprios e para outras pessoas, ensinar outras pessoas a gerarem o seu próprio rendimento com um bom produto no qual nós confiemos e que nós utilizemos porque confiamos nele. Ok? Isto para mim é network marketing. Tudo o resto é fraude. Chama-lhe o que quiserem. Tudo o resto é fraude. Eu já tive a oportunidade de dizer isto a alguns eminentes dentro da própria empresa. Ok? Sobretudo quando eu estive em Creta. Há 2 anos atrás. Bom, portanto, temos possibilidade de ajudar estas pessoas? É a primeira pergunta que temos que fazer. Estamos aqui a falar de LifeWave, vamos a falar só de SSRIs, Prozacs, fluoxetinas e as injeções infames e não sei o que é isto interessa. Interessa porque nós podemos, quando nós tivermos esta consciência que há muitas pessoas a sofrer, por exemplo, o próprio autismo, por exemplo, como vocês sabem, nós temos inclusivamente uma das nossas representantes que tem um filho com essa deficiência, e que tem utilizado os dispositivos, e o próprio propus-lhe, pá, aproveita o facto do teu filho estar a ter esses resultados para começarmos a fazer um grupo exatamente focado nessa área. Não é? Ou seja, vamos ajudar mais pessoas. O que é que conseguimos identificar em que isto funciona bem? Epá, então vamos ajudar mais pessoas. Epá, mas há pessoas que dizem que é muito caro. Epá, é muito simples. Temos que lhes dizer que nada que faça muito bem tem que ser barato. Se calhar, não é? E para além disso, como têm eles só vão dar. Isto é uma das coisas que ainda ontem, falei com uma pessoa que veio ter comigo a dizer que queria vir trabalhar comigo, etc. E depois fiz uma reunião também com a Cristina para falarmos sobre como eventualmente isto poderia ser trabalhado. E quando eu lhe falei dos 370 euros, pá, isso é muito dinheiro, pá. Pois sabe que uma pessoa como eu, com este nível de rendimento que eu tenho, isto vai ser complicado para mim. É possível. Mas qual é o valor que dá à saúde que gostaria de ter, ou que no caso parece que é meio mais, gostaria de ter? Valoriza. Qual é o dinheiro que você daria para pagar isso? Não é? Isto é a primeira pergunta que tem que se fazer. A segunda pergunta que tem que se fazer é, aliás, a evidência que tem que se lhes dizer é, ao contrário do que acontece, que se você for a um naturopata, você for até um médico, e para já tem que pagar a consulta. Depois, se for um tratamento, tem que pagar as consultas recorrentes. Depois tem que pagar os fármacos, não é? E quer tenha feito bem, quer tenha feito mal, pagou, não é? Então, se for um naturopata e eles lhe derem logo aquela carga, normalmente que dão no início de suplementos, para já tem que pagar a consulta. Depois, de suplementos que eu cheguei a ir a um naturopata, saí de lá com 400 euros em suplementos. Não é? Fizesse-me bem, que me fizesse mal, estava pago. Não é? Isto é o que eu digo às pessoas. Depois digo-lhe, neste caso é diferente. Você não tem qualquer risco em termos financeiros. Você paga os adesivos, vai pagar os tais 370 ou 380, ou seja o que for, só que durante 30 dias eu vou andar consigo. E se não estiver satisfeito, ao fim de 21, que é uma das reuniões que vamos ter uma reunião assim que recebe os adesivos, um dia depois de receber os adesivos e de estar a utilizar, 7 dias depois, 14 dias depois, 21 dias depois, e nesse dia eu tenho que saber se você está satisfeito ou não. Se não estiver satisfeita, imediatamente vou pedir o seu reembolso. Para si, obviamente, não é para mim. Só não vai receber é o valor associado à questão do shipping, que são 15 euros, ou 12 euros, ou 13 euros, já não me lembro exatamente, depende também dos países. Mas o resto você recebe na sua conta bancária. Até sem risco em termos financeiros e é sem risco em termos de saúde, porque não está a colocar nenhum fármaco no seu organismo, que, como você muito provavelmente saberá, vai influenciar negativamente algum órgão do seu organismo, porque os fármacos não fazem bem, são autênticos venenos. Podem reduzir os nossos sintomas,
podem permitir que o nosso corpo se recupere, porque depois há aqui uma questão muito interessante em relação aos fármacos. É a mesma coisa, enfim, é de alguma maneira, tem algumas similitudes com os bruxos, com os feiticeiros, não é? Os feiticeiros dizem-vos, vocês vão a um feiticeiro, a um bruxo, e o bruxo diz, para você se resolver esse problema de saúde, não é? Quando as pessoas já estão completamente... Os fármacos não lhes resolveram o problema, estão a morrer. Epá, há ali um bruxo que resolve, ele tem umas capacidades e tal. E as pessoas vão lá, e os bruxos dizem, vamos resolver já isso. Primeira coisa, hum, primeira coisa é a confiança que eu já dei ao meu, entre aspas, paciente. Eles não são médicos, como nós, não somos médicos nem somos enfermeiros, pelo menos aqui penso que não há nenhum. Eu não sou médico nem sou enfermeiro, mas nós temos que dar confiança às pessoas na utilização dos nossos produtos. Nós damos pelo nosso exemplo, por aquilo que aconteceu connosco, e contamos o que aconteceu connosco. Os bruxos dão por causa daquelas coisas que fazem e depois lançam assim uns pozinhos e elas sentem, vou ser limpa, agora este pozinho é que me vai curar. E depois dão-lhes e vai tomar este liquidozinho. O liquidozinho. Ou seja, não só o bruxo utilizou a mais potente forma de cura, que é a autoconfiança, porque a pessoa confiou, não, eu vou-me curar, eu já percebi que me vou curar, ok? Porque aqui o bruxo me deu coisas que me vão fazer curar. Não foi o bruxo que deu coisas, porque o bruxo não cura nada, não é? O bruxo pode desencadear os processos de autocura que o médico, a única coisa que sabe fazer é passar uma qualquer receita para a pessoa ir comprar um fármaco, faz, normalmente. Os bons médicos não funcionam assim. E há bons médicos, tomem atenção. Não são todos médicos assim, obviamente. Há bons médicos, inclusivamente, dizem, não, você não vai tomar nada. Também por isso muitos pacientes depois, quando olham para estes médicos, este médico não presta, não passou nenhuma receita, não é? Mas o que nós fazemos, em primeiro lugar, é tentar despoletar a autocura na pessoa, porque são as pessoas que se curam elas próprias. Nada as cura. Os fármacos podem reduzir os sintomas e, pelo facto de reduzirem os sintomas, criam aquela sensação de estou-me a curar. E quando a pessoa tem aquela sensação de me estou a curar, é nessa altura que se começa a curar. Se calhar, não quero dizer isto claramente, não sou cientista, nunca investiguei enfim, a pormenor, mas se calhar não é o fármaco que está a curar. O fármaco já reduziu os sintomas. Ótimo. Estou a ficar curado. E quando as pessoas sentem que estão a ficar curadas, lá está. O sistema de autocura despoleta-se. E começa então a cura da pessoa. A verdadeira cura da pessoa. Ok? Por isso que quando as pessoas se entregam muito a fármacos durante muito tempo e não estão a recuperar e aquilo é recorrente, ela não está a acreditar que se consegue curar. Porque não está a ver-se curada. Não é? No caso da minha filha, por exemplo, ela tinha um sistema porque ela sabia que os fármacos faziam mal, e então o sistema dela começava a tomar os fármacos, estes SSRIs, em setembro, mais ou menos, até mais ou menos abril, maio. Depois começava a vir o sol, vitamina D, não é? A vitamina D começava a fazê-la sentir-se bem, o sol. O sol é uma das maiores fontes de cura mundiais, é o sol e o chão. Vocês não sabem que, andando de calçadas constantemente, até porque, por exemplo, quando entramos na fase do verão em que passamos a ir à praia, temos logo ali dois fatores fabulosos, que é a água do mar, que tem uma série de componentes que a nossa pele absorve e que nos ajuda à resolução de problemas que estão a ocorrer sempre dentro de nós, estamos sempre a criar cancros dentro de nós. Uma das coisas que eu não sabia, que há uns anos atrás, quando uma naturopada dizia, você tem sempre cancros dentro de si. O seu sistema imunitário está aí preparado para acabar com eles, se estiver a funcionar bem. Okay? Por isso é que muitas pessoas não têm problemas com cancros, porque têm o sistema imunitário de tal forma forte que aquilo não os afeta, não é? Mas, se você tiver um mau sistema imunitário, aquilo sobe. E o mau sistema imunitário tem muito a ver também com a forma como nós sentimos isto aqui dentro, não é?
a falta de paixão, a falta de amor. Bom, o amor é uma coisa fantástica. Vocês reparam, onde já ter visto, quando estão apaixonados, nas alturas em que se apaixonaram, nada os atacou, não havia cá nem constipações, nem nada, zero. Vocês eram, o mundo era todo vosso, não é? Ou seja, a forma como nós nos sentimos em termos psicológicos vai afetar diretamente a nossa bioquímica. Coisa estranha, é? Se calhar as doenças não são exatamente aquilo que nos dizem. Vou dar mais uma dica. Por que razão é que nós adoecemos mais no inverno? Vocês nunca pensaram nisto? Porra, mas porque no inverno é que há os vírus? É porque está frio, os vírus têm mais força, têm mais músculo, é? Eles gostam de fresquinho, é isso? O que é que acontece no verão que não acontece no inverno? Chama-se suor, não é? Nós no inverno raramente suamos. E se não suamos, o que deixa de acontecer é a eliminação de toxinas. Quando vocês têm diarreias, por exemplo, ficam, epá, estou com uma diarreia, mas o que é que eu terei comido? Se calhar não comeram nada de mal. É o vosso corpo a agir da forma como tem que agir, que é eliminar toxinas. E é através do suor também que se eliminam muitas toxinas. Ora, como no inverno nós não eliminamos praticamente toxinas nenhumas, porque está frio e não é possível para o corpo criar o suor, a não ser que vocês façam aquilo que fazem os atletas. Estranhamente, os atletas raramente adoecem. Que estranho, não é? Será porque têm mais músculos, são mais fortes? Será isso? Não é? Se calhar tem a ver com isto também. Porque os atletas passam a vida a suar, são os porcos. Não é? Pelo menos aqueles que fazem desporto todos os dias são os porcos, passam a vida a suar. Não é? Portanto, eliminam toxinas, estão sempre a eliminar toxinas. Ok? Portanto, quando vocês. Bom, isto tudo vocês estão a perceber. Eu espero que vocês entendam a razão pela qual eu estou a trazer estas informações aqui a esta reunião que tem a ver com a LifeWave. O que é que isto tem a ver com a LifeWave? Eu espero que vocês estejam a entender, sinceramente. Porque vocês, quando estiverem a receber pessoas, lá está, desde o momento que estejam a fazer isto de forma ética, quer dizer que o que vocês estão a fazer é verdadeiramente a tentar ajudar as pessoas e não somente a ganhar dinheiro. Porque é importante o dinheiro para nós. Claro que é. Qual é a dúvida? Todos nós gostamos. É uma fonte de energia também. O dinheiro é uma fonte de energia. Não é? E nós vivemos baseados neste mundo capitalista, vivemos de acordo com o dinheiro que temos. Se queremos viver em sociedade. Se quisermos meter-nos numa caverna, epá, não precisamos de dinheiro para nada. Mas aqui precisamos de dinheiro. E, portanto, o dinheiro é importante, mas não pode ser o foco. Isto é a mesma coisa que dizer, mas na Bíblia diz-se que o dinheiro é a fonte de todos os males. Não, é que nem isso é dito na Bíblia. Na Bíblia é dito o amor pelo dinheiro é a fonte de todos os males. Não é? É isto que diz a Bíblia. Portanto, vocês ao terem estas informações, eu vou pôr este vídeo e vai estar em público. Vocês ao terem estas informações vão perceber que quando alguém se aproximar de vocês ou vocês se aproximarem de alguém que está a necessitar deste tipo de soluções, têm que lhes dizer que isto não pode ser só os adesivos. Tem que haver mais qualquer coisa, não é? Mesmo em termos do seu pensamento, da forma como pensam a vida, da forma como andam entristecidos por causa da vida, o que lhes está a acontecer, tentarem com eles, talvez, arranjar ali um bocadinho de alternativas, soluções. Uma alteração àquilo que estão a comer, obviamente que é importante. O que é que eles andam a comer? Deixaram de comer dos produtos mais importantes, que são exatamente os verdes, os legumes. Porquê é que os legumes são importantes? Por exemplo, os nossos ossos não são feitos só de cálcio. São feitos de 12 diferentes minerais. 12! E a grande maioria desses minerais obtém-nos a partir dos verdes. Mas eu tenho osteoporose. O que é que você come? Chocolates só? Pão? Massas? É isso que anda a comer? Você precisa de verdes, pá, para os seus ossos se fortalecerem. Não é? Portanto, isto é importante que vocês, enquanto embaixadores de marca da LifeWave, possam ajudar as pessoas a entender. Os nossos adesivos são excepcionais, põem
todo o nosso sistema a funcionar em termos energéticos, mas para isso depois vai inclusivamente elevar alguns peptídeos que vai permitir que alguns componentes sejam também fabricados. Mas se não houver, vocês conseguem construir uma casa se não tiverem cimento e areia, da forma como nós conhecemos construir uma casa? É claro que há sítios onde se constrói sem areia e cimento, mas se os construtores da nossa praça não tivessem areia e cimento, eles acabava-se-lhes o... Não é? Eles precisam de areia e precisam de cimento. E depois, claro, aí veio o conhecimento. E vêm as engenharias, não é? Para saber como é que aquela pasta vai ser utilizada para se criarem as casas. A mesma coisa em relação a nós. Nós vamos elevar peptídeos como? Temos os componentes necessários para esses peptídeos serem elevados. Há matéria-prima, não é? Tem que haver matéria-prima. Se não houver matéria-prima, vai ser muito difícil. Portanto, quando propuserem os adesivos, comecem também a induzir as pessoas a fazer algumas pequenas alterações. Nós já pomos, inclusive no vídeo, nos e-mails que vão sendo enviados automaticamente, já lá vai a colocação de uma pedrinha de sal logo no início. Tem uma série de minerais. Porquê o sal dos Himalaias? E agora também vos proponho o sal de Celta, que eu não conhecia. Porquê o sal dos Himalaias? Porque tem uma série de nutrientes, uma série de minerais. Não é só o sal, não é só o cloreto de sódio. E isso é necessário para... Lá está, muitas vezes via-se que os adesivos não funcionavam bem porque as pessoas tinham falta de minerais. Portanto, não havia grande criação daquilo que se pretende dentro do organismo, independentemente do potencial dos dispositivos de saúde, porque não havia esses minerais. Não havia, não estavam, não havia em presença suficiente os minerais. Daí nós dizermos, tome logo um copinho com água e com uma pedrinha de sal para que os adesivos funcionem melhor. Não é? E então, se puderem pôr, como nós fazemos aqui em casa há anos, que fazemos logo de manhã sumo de meio limão com água, num copo de água e com a tal pedrinha de sal, então ainda melhor. E com duas gotinhas de Lugol, para alguns de vocês sabem o que isso é, que é um detox fortíssimo. Melhor ainda. Não quer dizer que o Lugol seja utilizado assim a lá longo, mas podem usar durante 20 dias, depois durante 2 ou 3 meses não usam, depois utilizam mais 20 diazinhos, e é excepcional para irem fazendo a vossa desintoxicação. Para além da ajuda dos adesivos, que os adesivos não são tudo. Os adesivos são uma ferramenta que ajuda tudo o resto. Mas temos que lhes explicar um pouco do tudo o resto. Ok? Portanto, hoje a conversa foi longa, já passámos uma hora, foi de muitas coisas diferentes daquilo a que vocês estão habituados, eu acredito que sim. Eu só espero é que eu tenha tido a capacidade de transmitir esta mensagem de forma a que vocês entendam como eu entendo. Como dizia o Randy Schroeder, se eu tivesse um fio que ligasse o meu cérebro ao vosso, para vocês entenderem a importância daquilo que eu hoje partilhei convosco, epá, era o que eu mais gostava neste momento. E eu espero que, mesmo sem este fio, a mensagem vos tenha atingido. Vou agora terminar a gravação, depois se vocês quiserem fazer perguntas e conversar um bocadinho, vamos a isto.